Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia, e esse é o vídeo número 2 sobre a herança ligada ao sexo. Nesse vídeo eu vou resolver uma questão de vestibular que envolve esse tipo de herança. Então, a gente começa direto com ela. Vamos lá! Eu dividi a questão em etapas, tá? Para não ficar aquele emaranhado de informações e a gente poder entender cada partezinha dela, né? Passo a passo. Então, a primeira coisa que aparece, olha só, é uma contextualização. Toda questão de concurso de Enem ou vestibular vai ter essa parte para jogar uma situação e identificar para você qual é o tipo de assunto que a questão está explorando. Repara bem, apesar da série de polêmicas sobre os efeitos negativos da mestiçagem racial discutidos no século XIX, mestiçagem racial. Então começa por aí. Mestiçagem racial é um termo que, no caso de raça, a gente está se referindo na espécie humana, onde a gente sabe que o termo raça não é o adequado, mas enfim, é um termo já consagrado por aí, nós podemos trocar esse termo raça por etnia. Então você tem brancos, negros e índios, por exemplo. Então, dentro desses três tipos no Brasil, tá? Então, nós temos aqui que uma série de polêmicas sobre os efeitos negativos da mestiçagem, isso no século XIX. Referidos ao texto de Marta Abreu, que fala, que explora esse tipo de problema causado pela mestiçagem, mistura de pessoas, de etnias ou raças, se quiser, diferentes, tá bom? Aí vem uma outra parte, repara bem como muda a situação. Atualmente, a ciência já estabelece que a identidade genética é que realmente determina a incidência de doenças e anomalias presentes nas populações. Em outras palavras, não é a mestiçagem não traz esses tipos de problemas. O que traz esses tipos de problema é o material genético que a pessoa já traz em seu patrimônio genético, tá? Ou seja, no seu genoma. Tá? Então, isso aí que hoje em dia o texto está dizendo que antigamente se acreditava que existia um problema de doenças e anomalias causados pela mistura de genes de raças diferentes ou etnias. Atualmente não se acredita nisso. Aí vem uma outra parte que diz, além de confirmar que não é nada disso, ainda diz que é exatamente o contrário. Olha só. Assim, a miscigenação pode, olha só, gente, diminuir a incidência de doenças. Ao contrário do que se pensava antes, hoje se sabe que miscigenar é uma forma de fortalecer aquele grupo, aquela população, tornando-a mais resistente a doenças. Tá? Então pode diminuir a incidência dessas doenças ao diminuir, reparem bem, estatisticamente, o pareamento de genes recessivos naquelas populações. Então, vamos observar a seguinte situação. Eu vou dar o exemplo com essas 4 canetas. Então, vamos agrupá-las assim. Você tem aqui 2 canetas azuis e 2 canetas vermelhas. Então, vamos dizer que esse aqui é um grupo de uma raça, esse aqui é um grupo de outra raça. Pode ser animal, não tem problema. Animal de uma raça, animal de outra. Só que todos eles são da mesma espécie.
tá? Eles podem cruzar, acasalar entre eles, porém são de raças diferentes. Ok, então o que está acontecendo aqui? Se a gente colocar isso na espécie humana, antigamente, no século XIX, se pensava que não se podia fazer isso aqui, ó, mistura, tá? De raças ou etnias diferentes, porque isso causava doenças. Agora, no século XXI, o que a gente pensa? Essas combinações, tá? Não precisam mais ficar separadas. Elas podem se misturar, porque isso, ao invés de causar doenças, ao contrário, fortalece os grupos sociais, né? Por quê? Porque acaba apagando a manifestação de genes recessivos. Mas lembrando, o que são genes recessivos? Genes recessivos são genes que têm pouca eficiência na hora de formar a sua característica. Então, eles são encobertos por genes dominantes, que são mais eficientes na hora de fazer a sua característica. Então, se você tem um gene dominante e um gene recessivo, a sua característica que vai prevalecer é a do gene dominante, apesar de você ser portador de um gene recessivo. Agora, suponhamos que esse gene recessivo seja causador de uma doença. Então, ao receber um gene dominante, você vai ser apenas portador do gene causador da doença. Você não vai ter a doença. Então, misturar, né, indivíduos de raças diferentes acaba favorecendo a mistura de genes, né, e acaba diminuindo as características causadas pelos recessivos. Os recessivos, só para lembrar, eles só vão causar a doença se eles apresentarem-se duplamente, ou seja, se você tiver dois genes iguais para albinismo, aí você vai ser albino. Então você tem que ter os dois. Se você tiver um só, você não tem a doença. Então é muito bom fazer essa mistura, essa miscigenação. Então é isso que a gente tem como conhecimento hoje, tá? Bom, aí aparece a seguinte situação. O heredograma a seguir mostra a ocorrência de uma determinada anomalia em uma família. Muito bem. Aqui está o heredograma. O heredograma, ele é um gráfico que representa uma família. Todo heredograma vai apresentar para vocês uma legenda, tá? Então, nesse aqui tem a família que tem a legenda. Bom, primeiro, aqui o quadrado é o homem, o círculo é a mulher. O elemento pintado de preto está afetado. O elemento em branco está são, sem o problema. E o elemento com um pinguinho só no meio é para dizer que ele é portador, mas não sofre a doença. Ora, se ele é portador e não está sofrendo a anomalia, é porque ele é misturado, ele é heterozigoto. Agora, repare bem, primeira coisa que a gente vai definir sempre, qual é o tipo de herança. Reparem bem que olhando todo o desenho do heredograma, a gente percebe que os homens, né? Os homens são afetados, as mulheres não. As mulheres são portadoras. Por isso, é uma herança ligada ao sexo, tá? Então aqui a gente já conclui que ela é
ligada ao sexo, particularmente, né, quando a gente fala isso, ao cromossomo X. É uma anomalia ligada ao cromossomo X. Por quê? Porque só tem homens afetados. E as mulheres são portadoras, mas são assintomáticas. Elas não apresentam o problema. Outra coisa que a gente pode definir desse heredograma é o seguinte: repare bem, esse homem aqui, ele é afetado, mas o homem, ele só tem um X, é ligado ao X. Então, o outro gene, o outro cromossomo que ele tem é Y. Então, o problema que ele tem é ligado ao X. Como ele teve duas meninas, né, duas mulheres, duas filhas, aqui, e um filho, repare bem, as filhas são portadoras e o filho é normal. Por que ele, sendo afetado, teve um filho normal? Porque para ele ter filho, ele não passou o gene X, ele passou o Y, tá? Então esse Y veio do pai, o X veio da mãe. Como a mãe é normal, então o rapaz não teve o problema. Agora aqui, isso é mais uma evidência que é ligado ao X, herança ligada ao sexo. Ok, agora vamos ver aqui o caso das mulheres. As mulheres, elas são portadoras, mas são assintomáticas. E elas passaram aqui, ó, para o menino, dois rapazes passaram um cromossomo, né? O cromossomo que tem o problema. Então, o que está acontecendo aqui? Nesse caso, a mulher, como ela é normal, porém portadora, as mulheres X e X, elas têm, vamos supor, um gene A maiúsculo de anomalia, vamos dizer assim, porque não está dizendo qual é o tipo de anomalia que tem, e o outro é o A minúsculo, tá? Então elas são portadoras de um gene recessivo ligado ao cromossomo X. Por isso, pessoal, o que aconteceu aqui? Essa mulher aqui, né? Por que ela não tem nem sequer o gene Azinho? Porque essa mulher é X azão, X azinho. E ela passou esse cromossomo para essa mulher, X azão. E esse homem, ele é normal. Se ele é normal, então ele tem um X azão e o outro é um Y. Ou seja, ele passou esse cromossomo para essa mulher. Senão, não teria nascido uma mulher, se não tivesse o duplo X. Agora, a gente começa a entender também por que é recessivo. Então, o que vai acontecer nesse caso? Essa herança é ligada ao sexo e, além de tudo, é recessiva. É um tipo de herança recessiva. Então, essa mulher aqui também é X azão, X azinho e assim por diante. Percebem? Então, se fosse dominante essa doença, essas coisas não iriam acontecer. Por exemplo, né, essa mulher aqui seria afetada. Ok, então é ligada ao sexo, recessiva. Passando aqui, até vou deixar aqui, ó, ligada ao sexo, recessiva. Então, a condição demonstrada no heredograma é herdada como característica
dominante e autossômica, nem uma coisa nem outra. É recessiva e ligada ao sexo, ao cromossomo X. Particularmente, a alternativa certa é essa aqui, tá? Recessiva ligada ao cromossomo X. Tá? Então, a alternativa certa, a alternativa D. O heredograma apresenta um caso típico de herança recessiva ligada ao sexo. Certo, gente? É isso aí. Espero vocês para uma próxima aula para continuar mais um pouquinho a falar sobre a herança ligada ao sexo. Tchau!